Olá pessoal, muito boa noite, a paz do Senhor a Cristo Jesus, amém? Quero falar que eu me chamo Williams, sou um discípulo amado do Senhor Jesus Cristo, no processo de restauração aqui nessa igreja, amém? Quero falar também que eu fico muito feliz por vocês estarem nos acompanhando em casa, em meio a essa quarentena, né? Muito feliz mesmo, e como a gente sempre publica, né, que a igreja não pode parar, né? Então, fico muito feliz mesmo, né? Então, estamos aqui com um desafio para nós fazer o louvor. Convido aí a vocês a interagir aqui conosco. Já como se fosse a mesma coisa, sabe? Sinta Jesus aí, do seu lado aí, o louvor aqui. Cante aí em casa. Se alegra aí, amém? Mas desde já eu quero fazer uma oração. Fecha teus olhos aí. Vamos se ligar com o Pai, amém? Deus, eu quero te agradecer, ó Pai. Oh Deus, obrigado, ó Pai, porque Tu nos deu essa ferramenta, Deus, para nós continuar ainda nos comunicando, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado. E eu creio que tudo isso vai passar, Deus. Eu creio, Senhor Jesus. E Tu está no controle de tudo, ó Pai. A Tua palavra diz, Senhor Jesus, que nenhuma folha cai sem a Tua permissão, ó Deus. E acredito, ó Pai, que o Senhor está permitindo isso, ó Pai, para nos tratar, Senhor Jesus. E obrigado, Pai. Amém. Uou. Quiser bater nas palmas aí, viu? Vamos interagir. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado, o seu amor. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por estar no nosso lado, Deus. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz, e eu fui reconciliado. Canta aí. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, e me aproximo, o quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, e me aproximo, o quebrantado, o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor.
redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Canta aí, ó. Pela cruz, gentilmente, sem palavras, o quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado por seu amor. Aleluia! Aplauda o Senhor aí, amém? Vamos relembrar agora nosso Jesus na cruz. Meu, essa quarentena dá pra gente lembrar que existe um Jesus que morreu por você. Em meio, eu sei que você está assistindo aqui esse culto aqui, pode ser que você seja crente ou não, mas acredito que morreu um Jesus por você, amém? Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance, e eu vou recomeçar. E vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou atrás. E olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz? Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Obrigado, Jesus. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance, e eu vou recomeçar. Cante comigo. E vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou atrás. E olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. E eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Declare isso. E eu confio nesse amor, tem poder pra curar dores. E eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. E eu confio nesse amor, tem poder pra curar dores. Cante assim comigo, ó. E eu dependo desse amor. Cante isso. Aleluia. Mais que tudo, Jesus, eu confio. E eu confio nesse amor, e pra curar dores.
Amém? Obrigado por ter acompanhado até aqui. E agora vocês têm aí a mensagem. Amém? Olá, povo de Deus. Eu me chamo Josias, sou pastor da Igreja de Cristo no Brasil, em Quixadá. Estou aqui novamente para contribuir com a obra do Senhor, contribuir com a nossa igreja, com mais uma reflexão da parte da palavra do Senhor. E eu quero agradecer aos irmãos, agradecer à igreja pela compreensão, pela colaboração, a contribuição que os irmãos têm dado, atendendo aí ao apelo dos nossos governantes com relação às reuniões onde se aglomeram as pessoas e que nós estamos evitando. Mas continuamos sendo igreja do Senhor, continuamos com as mesmas responsabilidades e procurando atender às expectativas do nosso Deus, no sentido de servi-lo e também de adorá-lo da maneira que ele merece que nós o adoremos. Nós estamos desenvolvendo nas quinta-feiras uma reflexão que tem como tema a conduta cristã. Na verdade, eu considero esse tema o tema central do Evangelho, o tema central da igreja, porque a conduta cristã, ela é bem propícia, bem necessária para aquele que deseja servir a Deus, uma vez que o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer aqui hoje uma reflexão. Na verdade, eu quero compartilhar com a Igreja do Senhor hoje sobre esse assunto, a conduta cristã, trazendo algo que o Senhor tem falado ao meu coração e que possa trazer aí conforto ao coração dos irmãos e identificação também naquilo que Deus quer nos mostrar, que Deus quer nos falar. Quero ler um texto que se encontra aqui na carta de Tito, no capítulo 1. Quero ler aqui os 4 primeiros versículos para servir de apoio, de base para a nossa reflexão hoje. A palavra do Senhor diz assim, Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, fui enviado para levar a fé àqueles que Deus escolheu e ensinar-lhes a conhecer a verdade de Deus, a verdade que transforma vidas, a fim de que tenham a vida eterna que Deus lhes prometeu antes do princípio do mundo. E Ele não pode mentir. E agora, em seu próprio e devido tempo, Ele revelou essa palavra para que eu a anuncie a todo mundo. Por ordem de Deus, nosso Salvador, eu fui encarregado de fazer essa obra para Ele. A Tito, que é verdadeiramente meu filho na fé, sua e minha, graça e paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador.
primeiro ponto que eu quero partilhar hoje, com base do que nós lemos agora há pouco, é que um cristão é uma pessoa que reconhece na prática que está debaixo de uma servidão aonde o Senhor é Jesus Cristo. Gente, Paulo, ele se denomina escravo, aonde Jesus Cristo é o seu Senhor. E eu quero trazer essa identificação para nós, aonde estamos vivendo um tempo em que há uma falta de entendimento nesse conceito. Esse conceito, ele é bíblico, ele é verdadeiro, ele é próprio e necessário para que nós tenhamos uma compreensão de que nós somos os servos e Jesus é o Senhor. Na verdade, nós temos uma tendência, uma facilidade de nos tornarmos escravos de muitas coisas. Temos facilidade de nos tornarmos escravos das redes sociais, escravos do trabalho, escravos dos nossos sentimentos, escravos de objetos. Adquirimos os objetos para que eles nos sirvam, para que eles nos ajudem, e acabamos nos escravizando por conta deles. E Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, muitas vezes não queremos nos submeter ao seu serviço, não queremos nos submeter a Ele, ou nos tornarmos dependentes dEle. Quando nos tornamos dependentes de muitas coisas ao nosso redor. A proposta é que consigamos essa alegria de nos tornarmos escravos de Jesus, de nos fazermos escravos de Jesus, ao invés de escravos das coisas. E Paulo, ele tem propriedade no que ele diz, porque podemos ver na trajetória de Paulo que ele tem recebido as ordens de Jesus e procurado segui-las com muita obediência, muita dedicação. Então, a dica para a nossa vida, como cristãos, aquele que procura seguir uma conduta cristã, é que possamos reconhecer bem no coração, na intimidade mesmo, esse conceito de não tornar Jesus Cristo o nosso servo, mas sim servirmos a Ele. Que as coisas, elas possam ser inversas, né? Ao invés de darmos ordens a Jesus, para que Ele atenda às nossas necessidades, os nossos pedidos, que nós possamos entender que, na verdade, as coisas devem ser ao contrário. Jesus Cristo é que deve mandar e nós seguirmos os seus mandamentos. Então, esse é o primeiro ponto para a nossa reflexão, que você possa meditar aí junto com a sua família sobre esse conceito. O segundo ponto que eu trago para a nossa meditação também é que um cristão, ele deve atender, ou melhor, ele deve entender como escravo que ele tem ordens a cumprir. Todo escravo, ele precisa cumprir as ordens.
Nenhum escravo é feito escravo para viver da sua maneira, para viver do jeito que quer, para viver a sua vida, as suas vontades, os seus sonhos. Nenhum escravo ele é feito escravo para isso. Quando alguém é feito escravo, ele é feito escravo para cumprir ordens, para obedecer. Paulo diz ainda no versículo 1, que ele foi enviado para levar a fé àqueles que Deus escolheu e ensinar-lhes a conhecer a verdade de Deus. É uma verdade que transforma vidas. E como escravos de Jesus, Ele nos dá esse privilégio de servi-lo dessa forma. Ele nos manda, nos ordena que nós façamos o seu trabalho, que nós sejamos os seus instrumentos na vida das pessoas aqui na terra. E isso não é uma opção, não é algo que eu escolho, se eu faço, se eu não faço. É uma ordenança de Deus, é o que Ele ordena para que eu cumpra, como seu escravo, como alguém que foi comprado para servi-lo. Então eu preciso entender que eu tenho ordens a cumprir e que essas ordens elas vêm do meu Senhor. Eu preciso buscar nele exatamente aquilo que Ele quer que eu faça. Eu preciso desenvolver uma vida de quem depende de um Senhor, de quem está debaixo das ordens de um Senhor. E no caso, como eu me identifico como cristão, é exatamente porque o meu Senhor é Cristo, é Jesus Cristo. Então que nós procuremos saber o que o nosso Senhor quer de nós. E eu digo que é um privilégio ter Jesus como nosso Senhor. E é um privilégio também seguir as suas ordens, sem questionar, sabendo que Ele é o nosso dono, uma vez que fomos comprados pelo seu próprio sangue. Então esse ponto, ele é um ponto que deve a nossa atenção, para que nós possamos realmente nos colocarmos no lugar devido, aonde Jesus Cristo quer que nós nos coloquemos, como seus escravos, como aqueles que acatam suas ordens e que até se alegra por ser mandado por Jesus. Ao invés de estarmos aí querendo que Jesus nos sirva, que Jesus faça as nossas vontades, que nos dê aquilo que nós queremos, é importante que entendamos que, na verdade, as coisas é ao contrário. Eu é que preciso servir ao Senhor, procurar saber o que é que Ele quer, o que é que Ele gosta, como servi-lo, para que eu me coloque na minha posição real como escravo. Então, esse é o segundo ponto da nossa reflexão. E eu quero partilhar aqui um terceiro ponto, que diz o seguinte: um cristão deve desenvolver uma relação com essa terra, focado na promessa de vida eterna. Nós temos uma promessa essa feita pelo nosso próprio Deus, pelo nosso Senhor, que diz respeito à vida eterna, diz respeito a uma vida superior. É uma vida onde o sofrimento se acaba, não vai ter mais sofrimento. E como um cristão,
como alguém que segue a Cristo, eu preciso desenvolver uma relação com essa terra, com as coisas dessa terra, não focado nelas, não focado aqui na terra, não focado nos resultados terrenos, mas sim desenvolver uma relação focado na eternidade, focado na promessa que Deus tem feito a seu povo, a sua igreja, uma vida no porvir. O versículo 2 do texto que nós lemos, ele diz assim: a fim de que tenham a vida eterna, que Deus lhes prometeu antes do princípio do mundo. E Ele não pode mentir. Deus nos prometeu uma vida eterna. E para que nós alcancemos essa vida eterna, nós precisamos obedecê-lo enquanto nós estamos nessa terra. Na verdade, cumprir as ordens do Senhor diz respeito a isso. Diz respeito a estar servindo a Deus, a estar buscando atender às suas expectativas, para que eu esteja investindo na minha vida eterna, para que nós estejamos investindo na nossa vida eterna, que Ele mesmo prometeu para nós, que nós teremos a vida eterna. E enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos numa escravidão, numa servidão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso inclui sofrimento, isso inclui dores, inclui intempéries, dificuldades. Enquanto eu estou aqui, estou servindo o Senhor, estou passando por tribulações e sofrimento. Mas o resultado será a vida eterna que ganharemos. E isso é que nós devemos estar focados nisso. Todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, todo o sofrimento valerão a pena se nós estivermos focados na vida eterna que Jesus nos promete. Então esse é o terceiro ponto da nossa reflexão. Eu quero aqui partilhar um quarto ponto, que diz que um cristão precisa manter uma relação estreita com Jesus. O versículo 3, ele diz assim: e agora, em seu próprio e devido tempo, Ele revelou essa palavra para que eu a anuncie a todo mundo, por ordem de Deus, nosso Salvador. Eu fui encarregado de fazer essa obra para Ele. Eu preciso dessa relação com o meu Senhor. Eu sou o seu escravo, Ele é o meu Senhor. Ele tem ordens para que eu as cumpra. Então eu preciso de um relacionamento com Ele. Eu preciso estar conectado com Ele a todo momento, para que Ele me revele, para que Ele me fale. Uma vez que eu estou a serviço dEle, e esse serviço diz respeito ao seu propósito, ao seu objetivo aqui na terra, então eu preciso estar conectado, eu preciso estar conhecendo, buscando, eu preciso que Ele me revele a todo momento aquilo que Ele quer que eu esteja desenvolvendo e fazendo, para que eu possa cumprir
essas ordens, para que eu possa ser aprovado como escravo dele, possa ser aprovado por ele naquilo que ele tem comigo e através de mim. Então, o ponto 4, ele fala dessa relação que eu preciso buscar com Jesus. Não é fácil, gente, não é fácil ter uma relação estreita com Jesus. Mas é necessário. E à medida que nós vamos desenvolvendo essa relação estreita com Jesus, nós vamos nos libertando, nós vamos conhecendo mais, nós vamos tendo mais facilidade de servi-lo. Nós vamos alcançando um nível cada vez melhor em relação a entender realmente o que nós precisamos fazer, o que precisamos ser diante de Deus, diante de Jesus, e principalmente ouvir Jesus falar diretamente ao nosso coração. Mais um ponto que eu quero também partilhar com você, com a sua família. O 5º ponto diz o seguinte: um cristão de verdade é aquele que produz verdadeiros filhos na fé. Jesus espera que nós demos frutos. Ele espera que nós possamos produzir para Ele aqui nessa terra. Ele diz no verso 4, ele se refere a Tito, diz assim: a Tito, que é verdadeiramente meu filho na fé. Deus espera que a nossa fé ela seja contagiante, que a nossa fé ela possa alcançar pessoas, a nossa fé ela possa ser trabalhada, produzir frutos, para que as pessoas elas também conheçam esse vínculo de relacionamento com Deus, para que as pessoas possam se libertar desse sistema que tem maltratado, esse sistema que tem escravizado as pessoas. É através da fé em Jesus, é se aliando a Jesus, que nós, seres humanos, podemos nos livrar desse peso, dessa carga que é o sistema, que é essa vida tão corrida, tão agitada, e que nos escraviza. Precisamos mudar o conceito de servidão. Ao invés de estarmos aí sendo explorados de todas as formas, pelas coisas, pelo sistema, que nós possamos colocar a nossa vida à disposição de Jesus e produzir filhos na fé, no sentido de levar alento ao coração, de levar fé ao coração das pessoas, para que elas possam também se libertar desse fardo, elas possam se libertar dessa vida que o sistema vai produzindo nas pessoas, e que não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós sejamos escravos dele, e que possamos nos aliarmos a ele, e tê-lo como nosso Senhor, e o obedecê-lo como escravo, para que a fé ela seja propagada na terra, a fé ela possa ser partilhada dentro da nossa casa,
no trabalho, na rua, onde nós estivermos. É propósito de Deus de que nós, como escravos dele, nós possamos levar essa fé ao coração de todos aqueles que se relacionam conosco. E para concluir, eu peço que você partilhe com a sua família o que você entendeu nessa reflexão e o que Deus lhe falou que possa contribuir na sua conduta cristã, na sua vida diária como cristão, para que as pessoas vejam que você é um filho de Deus, as pessoas vejam não só pelo que você fala, mas com a sua vida, com a sua conduta, com a sua maneira de se relacionar, as pessoas vejam que você tem uma relação com Cristo e uma relação estreita. Então, que você possa partilhar com a sua família hoje, no momento, faça o seu momento aí, ouça essa reflexão e faça o seu momento de partilha e depois conclua orando uns pelos outros, abençoando a vida uns dos outros e que você possa colocar Deus na sua vida e no seu coração. Que Deus os abençoe a todos.